Hoje nós vamos começar a falar da obra da Toni Morrison. E quem é a Toni Morrison? A Toni Morrison é uma escritora americana e é a primeira mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Ela começou a escrever no início dos anos 70, mas ela tinha uma carreira de editora, então ela não se dedicava integralmente à literatura. Num dado momento, ela diz isso no prefácio do livro que nós vamos falar hoje. Ela diz que ela não sabe se ela foi demitida ou se ela forçou uma demissão, mas ela saiu do emprego e resolveu então ser escritora em tempo integral. E foi aí que então ela começou a pensar e a escrever o seu livro mais famoso, que é Amada. Amada ganhou o prêmio Pulitzer e é considerado o livro mais importante da obra da Toni Morrison. E recentemente foi lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Não é um livro novo, mas foi relançado aqui no Brasil. E do que se trata Amada? A Toni Morrison conta que então, logo que ela saiu do emprego, ela estava na casa dela, que ela tem um pier ali, ela estava olhando o rio Hudson, meia perdida, sem saber o que ela fazia com tanto tempo que ela tinha a partir de então, quando ela se lembrou de uma notícia que ela havia lido há muito tempo, que era uma notícia da época ainda da escravidão, de uma negra, de uma fugitiva, que havia matado um filho e ia matar todos os outros se ela não fosse impedida, porque ela não queria de jeito nenhum que os filhos voltassem a ser escravos. Então esse é o ponto de partida para Toni Morrison escrever Amada. E do que se trata Amada? Então, Amada começa em 1873, 10 anos após ter terminado a escravidão nos Estados Unidos, mas ainda é um país que foi era um país ainda muito dividido, né? Porque havia muitos estados que eram escravocratas, especialmente os estados do sul dos Estados Unidos, enquanto os do norte eram abolicionistas. E a história, então, ela começa no estado de Ohio, que é um estado mais abolicionista, e para onde a Sete, que é a personagem principal, havia fugido para se refugiar no estado de Ohio. Existia o rio Ohio e havia barcas ali no rio que ajudavam os escravos que estavam fugindo do sul a irem para o norte atravessando o rio Ohio. Então esse vai ser o percurso da Sete, que era um percurso verdadeiro, que muitos escravos faziam este percurso. Mas o nosso livro começa então, ela já fugiu, nós já temos 10 anos de abolição da escravidão nos Estados Unidos, e ela mora sozinha numa casa de número 124 com a filha Denver. E logo no começo, essa casa, ela tem características humanas, porque o livro começa dizendo que o 124 era rancoroso. O 124 estava envenenado por um bebê. E quem é este bebê? Este bebê é um fantasma. Então, que fantasma que é esse? Que é um fantasma que faz barulho, que arrasta móvel, que sopra vento, mas com o qual a Denver, a filha, e a Sete, a mãe, estão acostumadas. E elas estão acostumadas porque elas acreditam que esse fantasma é o fantasma de uma outra filha da Sete que morreu quando ainda era bebê. E elas vão ali naquela vidinha delas, né, junto com o fantasma, até que chega na casa o Paul D. O Paul D também era um ex-escravo e ele era amigo da Sete e do marido da Sete, que desapareceu, quando eles trabalhavam todos como escravos numa fazenda no estado de Kentucky, chamada Docilar, ironicamente de Docilar. E ele, então, quando ele acaba a escravidão, ele vai procurar a Sete e ele está ali na casa, passa a morar ali com elas, com as mulheres, quando ele presencia pela primeira vez uma manifestação do fantasma. Só que ao contrário das mulheres, ele enfrenta o fantasma, ele joga coisas, ele grita com o fantasma, manda o fantasma ir embora e o fantasma vai.
Então, a Denver ainda tem um sentimento estranho, como se ela tivesse sido abandonada por aquela irmã que tinha morrido, mas a casa passa a ter uma certa calma, né? Uma certa tranquilidade. Até o dia seguinte. No dia seguinte, aparece uma moça no quintal da casa, uma moça muito estranha, que ninguém sabe quem é, nem da onde veio, e ela passa a se chamar ali Amada, e ela é acolhida pela Sete e pela filha dela, mesmo o poder sendo contra. E aí a história se desenrola. É um livro excelente, mas que tem uma narrativa no começo muito difícil. Por quê? A própria Toni Morrison, ela diz no prefácio que ela não quis fazer uma introdução, ela quis sequestrar o leitor e jogar o leitor nesse espaço junto com a população do livro. A população do livro, ela, claro, está se referindo aos personagens. Então, não há uma descrição de personagem, não há uma explicação de personagem, né? A gente, no começo, muitas vezes ela conta um fato, aí ela para o fato para mostrar um pensamento dela, aí ela para o pensamento para mostrar uma lembrança dela antiga. Então essas coisas, elas vão vindo todas elas misturadas. Então é um começo difícil, às vezes a gente tem que reler alguma coisa, a gente não compreende rapidamente, mas eu estou falando tudo isso para você não desistir de ler o livro. Você tem que saber que tem um começo difícil, mas que depois a história você vai entendendo como foi que tudo aconteceu até chegar naquele ponto, e a história é muito envolvente. Eu sei que tem muitas histórias de escravos fugitivos, mas Amada não ganhou o prêmio Pulitzer à toa. É um grande livro e ele traz para nós o olhar. A gente vai estar lendo, vai estar enxergando a história sob a perspectiva de uma escrava fugitiva e de uma escrava muito corajosa. E nós vamos sempre estar nos perguntando se nós teríamos a coragem de fazer tudo que a Sete fez. Então, acho que é uma obra importante que ela dá o pontapé inicial para a gente conhecer um pouco mais de Toni Morrison, que não é uma escritora muito conhecida no Brasil. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site. A resenha sempre eu trago alguma informação a mais, alguma informação técnica, ou então alguma coisa que eu esqueci de falar no livro. E então ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. E não deixe de se inscrever aqui no Biblion. Vamos conhecer juntos a obra da ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, Toni Morrison, que ainda está viva. Então ainda tem bastante livro para nós falarmos da obra dela. Até a próxima!